Já parou para pensar que neste exato momento uma guerra invisível está acontecendo dentro do seu corpo? É sério. Um exército microscópico está patrulhando tudo, combatendo invasores o tempo todo. Mas como essa defesa realmente funciona? E mais importante, como é que nosso corpo se lembra de um inimigo para derrotar ele de um jeito muito mais fácil da próxima vez? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta não é nada simples. Não é só uma defesa qualquer. É um sistema de inteligência super sofisticado, com estratégias, soldados especialistas e, o mais incrível de tudo, uma memória que dura a vida toda. Bora mergulhar nisso e entender como essa força de defesa interna opera. Para a gente entender essa baita estratégia de batalha, primeiro vamos conhecer as nossas duas linhas de frente. Depois, a gente vai se aprofundar na tropa de elite, que são os nossos exércitos adaptativos. Vamos ver como eles são treinados e, no final, desvendar o segredo mais poderoso de todos, a memória imunológica. Então, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que nosso sistema de defesa não tem um plano só. Ele funciona com duas divisões principais que trabalham juntas, a imunidade inata e a adaptativa. Pensa que uma é a infantaria, a linha de frente, e a outra são as forças especiais. A imunidade inata é a nossa resposta imediata. Sabe, é tipo os seguranças de uma festa. Eles estão sempre lá, agem em questão de horas e barram qualquer um que pareça suspeito. Células como os macrófagos, que são literalmente os devoradores do nosso corpo, saem engolindo os invasores sem nem perguntar o nome. É uma defesa super rápida e geral, só que ela tem um ponto fraco: não tem memória nenhuma. Não importa se ela enfrente o mesmo inimigo 100 vezes, a resposta vai ser sempre a mesma, do zero. Agora, quando a primeira defesa não dá conta do recado, ou o inimigo é mais parrudo, o corpo chama um reforço de peso, a imunidade adaptativa. Essa sim é a nossa força de elite, altamente especializada. E olha só que interessante a diferença de estratégia. A defesa inata é o brutamontes, rápido e eficiente, mas meio genérico. Já a defesa adaptativa é o detetive especialista. Demora mais para identificar o culpado, mas quando identifica, meu amigo, ela cria um dossiê completo e nunca mais esquece aquele rosto. E essa é a palavra-chave de tudo: memória. E dentro dessa força de elite, a gente tem duas divisões principais, cada uma com a sua especialidade e a sua tática de combate: a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral é tipo a nossa força aérea. Quem comanda são os linfócitos B, que funcionam como fábricas de armas de altíssima precisão. Eles produzem mísseis teleguiados, que a gente chama de anticorpos. Esses anticorpos ficam circulando pelo sangue e outros líquidos para neutralizar os invasores que estão soltos por aí, sabe? Fora das nossas células. Do outro lado, a gente tem a nossa tropa de chão, a imunidade celular. Pensa o seguinte: se um vírus consegue invadir e se esconder dentro de uma das nossas células, os anticorpos lá da força aérea não conseguem alcançar. É aí que entram os linfócitos T. Eles são soldados que patrulham o corpo, identificam essas células traidoras que foram sequestradas e eliminam elas diretamente. Acabam com a ameaça pela raiz. Então, para resumir a ópera, a gente tem a patrulha aérea, os linfócitos B, com seus mísseis anticorpos, cuidando das ameaças nos espaços abertos do corpo. E a gente tem a infantaria, os linfócitos T, fazendo o serviço sujo, checando célula por célula atrás de qualquer traidor. Juntas, elas garantem que nenhum invasor tenha onde se esconder. É um sistema completo. Ok, legal. Mas como é que o nosso corpo aprende a lutar desse jeito? Essa imunidade especialista não vem pronta de fábrica, não. Ela precisa ser adquirida, precisa ser treinada ao longo da nossa vida. Vamos ver como é que isso acontece. Basicamente, existem duas formas de conseguir essa defesa. Na imunidade ativa, nosso próprio corpo rala, faz todo o trabalho. Ele encontra o inimigo, aprende a lutar e cria uma memória que dura muito tempo. Já na imunidade passiva, a gente recebe os anticorpos prontos. É tipo receber a cola da prova. Resolve o problema na hora, mas como o corpo não aprendeu a lição, essa proteção é só temporária. E essas formas de imunidade estão no nosso dia a dia. Ficar doente, por exemplo, é o jeito natural do corpo aprender ativamente, na marra. Uma vacina faz a mesma coisa, só que de um jeito controlado. Tipo um treinamento militar sem ter uma guerra de verdade. A proteção que um bebê recebe da mãe pela amamentação é passiva e natural, um presentão que não dura para sempre. E o soro para picada de cobra? É a versão artificial disso, uma injeção de anticorpos prontos para uma emergência. E agora a gente chega no conceito mais poderoso e mais genial de toda essa história: o legado que cada batalha deixa para o nosso corpo. A tal da memória imunológica. Imagina que é uma peça de teatro em 2 atos. No primeiro encontro com o invasor, a resposta do corpo é lenta. Ele está aprendendo. A gente pode até ficar doente. Mas o mais importante acontece nos bastidores.
Ele está criando células de memória. Daí, na segunda vez que aquele mesmo invasor ousa aparecer, a resposta secundária é nossa. Ela é avassaladora. As células de memória entram em ação na hora, e a defesa é tão rápida e tão forte que, na maioria das vezes, a gente nem fica sabendo que foi atacado de novo. E é aqui que tudo se encaixa. Essa ideia de memória não é só uma curiosidade da biologia. É exatamente o princípio que faz as vacinas serem tão geniais. A vacina é, na essência, um ensaio geral para o nosso sistema imune. Ela cria um exército de células de memória sem que a gente precise passar pelo perrengue da doença de verdade. Então, na próxima vez que a gente pensar em como o corpo se mantém saudável, vale lembrar dessa inteligência absurda que a gente carrega. Um sistema que aprende, se adapta e guarda as memórias de cada batalha para nos proteger cada vez melhor. A questão que fica no ar é: quão preparado nosso corpo está para o próximo desafio que ele ainda nem conhece? É uma prova da complexidade e da beleza da nossa própria biologia.